Olá, que bom ter você por aqui. Esse é o Todos na Web, um podcast do seu WebBR que aponta caminhos para uma web verdadeiramente inclusiva. Aqui vamos explicar de forma simples como aplicar os requisitos previstos na Norma de Acessibilidade em Conteúdos e Aplicações Web, a ABNT 17225, para eliminar barreiras na web. Olá, pessoal. Eu sou a Jennifer, analista de projetos do Ceweb, e hoje eu tô aqui para conversar com duas pessoas queridas, que são a Simone Freire e o Leonardo Gleison. Eu sou uma mulher branca, de cabelos claros, com franja e olhos verdes, e eu vou passar agora para eles também se apresentarem e se descreverem. Obrigada, Jenny. Olá, pessoal. Eu sou Simone Freire, idealizadora do Movimento Web para Todos, diretora da Espiral Interativa, e estou aqui para bater esse papo com vocês hoje. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, bem compridos, com os fios dourados, assim, olhos castanhos escuros, vestindo aqui a camiseta do Movimento Web para Todos. É isso Leozinho? aí, gente. Bom, eu sou Leonardo Gleison, eu sou um homem branco, de pele bem, já não tão clara assim, né? Eu não sei. Bom, É. enfim, tô com a camiseta preta do Movimento Web para Todos e hoje nós vamos falar. O tema de hoje é bem legal, né, Jennifer? Sim, nós vamos falar de apresentação. Isso está muito ligado com design, uso de cores, apresentação dos elementos na tela, como o conteúdo se adapta quando a gente navega por dispositivos diferentes. Então, bastante coisa legal que a gente vai conversar aqui hoje. Gente, obrigado por vocês estarem aqui. E aí, eu queria já começar aqui colocando uma pergunta, primeiro para o Léo, depois vou rolar a bola para a Simone falar também. Mas, Léo, você já entrou em algum site que dizia, né, clique aqui no botão verde para continuar? Para quem Não. não enxerga, né, eu imagino que essa instrução não faça nenhum sentido, né, vira uma barreira completa, né. Quantas vezes, a comunicação depende só da aparência para funcionar e como que isso te impacta no dia a dia? Isso impacta bastante, porque muitas vezes, quando você usa esse tipo de descrição, é porque você não usa rótulo nos botões, ou seja, você coloca o botão lá e espera que a pessoa, enxergue, né, você espera que a pessoa veja, né, aquele botão. E aí você tem um grande problema, porque você impacta pessoas com daltonismo, você impacta pessoas cegas, você impacta uma série de pessoas. E eu não é diferente, né, já passei por muitas situações aí. "Ó, clique no botão verde para começar", ou então "preencha todos os campos vermelhos, porque eles estão Sim. errados". E aí, como é que faz? É. E aí, a gente está tratando aqui nessa série, né, sobre a BNT 17225, né, que é a norma de acessibilidade, né, que a gente lançou aí em 2025. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que a BNT 17225 trata essa questão da apresentação de conteúdo. E aí eu tô até com a minha colinha aqui, e é muito legal a gente falar um pouco dessa questão da cola mesmo, que eu acho que é uma questão muito positiva. Por quê? As pessoas têm muito desespero, Jenny, assim: "Ai, meu Deus, eu Sim. preciso decorar tudo. Ai, meu Deus, como é que vai ser? É muito critério, é recomendação, é requisito, é". E assim, gente, na prática, até abrindo um espaço que não está no script, né, na prática, assim, a gente tem que ter as nossas colinhas o tempo todo enquanto a gente está Sim. trabalhando, né. Então quer consultar, tem links de sites que são fáceis, tem a própria ABNT que a gente pode, né, baixar e o checklist da ABNT mesmo que está ali, que a gente vai falar inclusive num episódio. Então é muito legal a gente poder ter esses recursos de consulta. E com isso eu estou com a minha cola maravilhosa. Quem está vendo o nosso videocast assistindo, está vendo com o celular na mão, e quem está ouvindo, eu estou com ele. E é justamente para falar que esse critério, que é o 5.10, né, ele traz algumas, né, algumas recomendações. Então, trata principalmente de como o conteúdo ele deve ser apresentado. Ele não pode depender só de características sensoriais, como cor, Uhum. que o Léo, né, trouxe aqui, ou tamanho. Ele deve ter, a apresentação deve, né, prezar aí pela ordem lógica, funcionar em diferentes, orientações, a gente vai falar disso no decorrer desse bate-papo, e telas, e ainda garantir que o foco esteja visível. Então são várias práticas para a gente realmente seguir e ter aí a apresentação, redondinha para pessoas que navegam de todas as formas. Sim. E aí a gente sempre fala, né, que esse tema ele se liga, né, com 4 frentes que são importantes, né, que a gente já vem trabalhando em toda a série do Todos na Web, né, que é conteúdo, design, desenvolvimento e gestão.
Como que isso entra, assim, dentro dessas 4 coisas? Então, na parte de design, é a gente pensar principalmente na usabilidade, né, na parte do layout, a gente vai trazer, né, detalhes um pouquinho, mais aprofundados. O desenvolvimento é a gente garantir a marcação correta Uhum. e, de fato, o foco visível. Na parte de conteúdo, a gente atentar para a questão das instruções claras. A gente também vai trazer, né, detalhes bem bacanas, o Léo vai falar da experiência dele aí bastante. E na parte de gestão, que a gente não valoriza tanto, né, o pessoal às vezes fala: "Não, design tá lá, conteúdo fez, desenvolvimento tá", mas na parte da gestão é esse papel norteador, esse papel de certificação. Aquilo ali tá sendo entregue dessa forma? Então esse papel da "cobrança", entre aspas, final da qualidade, a gestão tem que ficar de olho o tempo todo. Sim, um Então acompanhamento, né, exatamente. importante. Léo, e aí de tudo isso que a gente falou em relação à apresentação, né, onde você sente mais barreira em relação a isso no seu dia a dia? Eu acho que, principalmente nos sistemas, relacionados ao mercado de trabalho, né, é onde eu acredito, inclusive, isso que é um grande problema. Que a gente fala muito de web, né, mas hoje em dia, a web ela foi para dentro dos sistemas corporativos, por exemplo, Uhum, e aí quando você tá ali, sei lá, o sistema do RH, por exemplo, para pegar o seu holerite mensal, isso impacta a gente no dia a dia. Porque você vai lá e clica num botão que às vezes não tem o rótulo. Clique no botão verde para fazer o download do seu holerite, uhum. né. Eh, cara, você não acha aquele negócio, né. Então, muitas vezes acontece esse tipo de problema, né. E assim, cara, não é nada difícil. Do ponto de vista do desenvolvedor, e aí eu tô falando aqui sem cola, porque eu pedi pra colocar o TP ali pra mim pra eu ler, não consigo também. É brincadeira, gente. Mas assim, a questão é que o programador ele pode pesquisar como fazer essa coisa de uma forma mais acessível, né. Você pode buscar isso ali sei lá, o que que eu posso fazer para um botão que não está acessível ficar mais acessível, né. Para a pessoa de design, a pessoa que cuida da parte de UX ali dentro do sistema, como que eu posso fazer para fazer, sei lá, trocar esse clique no botão verde, não é melhor clique no botão baixar, por exemplo, e colocar um baixar ali, no nome do rótulo do botão? Então tem muita coisa que dá pra gente fazer e facilitar, né, mas isso impacta muito no dia a dia da gente, hã, principalmente quando você não segue um layout. E aquela questão também, né, da apresentação, que é a ordem das coisas, né, a ordem que você apresenta as coisas. Tem muitas vezes que você está preenchendo um formulário e o botão para enviar tá lá no topo, mas ninguém tá falando nada lá no final da página que tem que subir Uhum. para o topo para clicar no botão de enviar. E aí, como é que faz? Sim, essa questão, né, de os botões estarem fora do lugar que a gente espera, né, eu acho que acontece com qualquer pessoa, né, muitas vezes tá lá rolando a tela, tem um botão enviar lá em cima, e aí você chega no final não tem, aí até você lembrar que tem aquele botão e que tem que voltar, né, enfim, seria mais fácil se tivesse um botãozinho ali mais próximo ou uma instrução, né, indicando pra gente ir procurar esse botão em outro lugar. A gente já falou bastante sobre a questão de cor, né, e aí eu queria que Simone, tanto Simone quanto o Léo também podem comentar um pouquinho sobre essa coisa da ordem um pouco mais, né, quais cuidados a gente pode ter, cuidados simples, né, para que essa questão da ordem, não fique confusa, né, tanto na parte de conteúdo quanto na parte de codificação. Falem um pouquinho sobre isso. Acho que na parte de conteúdo, a gente imaginar, principalmente, vamos imaginar o seguinte: eu estou lá numa página de notícia num blog, tá? E eu vou, criar aquele conteúdo. Então, o título é respeitar, né? O título ele tem que ser o título. A gente colocar o campo certinho. A gente tem mania de chegar e falar: não, vou colocar aqui enorme. Botar a fonte maior, colocar uma cor diferente. Então, a gente certificar que os templates, eles já estão preparados para aquela ordem sequencial ali do conteúdo fazer sentido, o título ser maior, o subtítulo ser subtítulo, né, Uhum, toda essa parte do visual, quando você está criando esse conteúdo, isso está na sua mão. E aí, claro, né, por trás tem a parte toda de semântica, de HTML, que aí, claro, eu prefiro até contar com toda a experiência do Léo aqui para trazer essa informação, porque a gente não está vendo, a gente de conteúdo, e acha que está tudo lindo, maravilhoso uhum. ali, mas na hora de navegar, de fazer essa navegação, é prejudicada também, né, Léo? Não, com certeza. E assim, tem uma questão que é
como as coisas aparecem para quem está usando o leitor de telas, porque a gente sempre brinca, né, quando está dando uma palestra, a ordem que você vê não é a ordem que eu leio, né. E muitas vezes você está num portal de notícias, aí pegando o gancho do que a Simone acabou de falar, sei lá, tem uma imagem que ela complementa totalmente aquela notícia. Às vezes aquela imagem, ela passa todo o sentido do que você está querendo dizer, né. E aí o que acontece com a maioria dos sites de notícia? Tem um lugar fixo lá onde eles põem a imagem e eles falam, eles mencionam essa imagem. A imagem ao lado mostra, sei lá, tal coisa, né, mostra 4 pessoas conversando, mostra 3 pessoas conversando, por exemplo. Só que, qual é a imagem ao lado? Eu não tenho acesso a essa questão de lado na web. Eu vou lendo a página de cima para baixo e da esquerda para a direita, na ordem que os elementos HTML foram criados na página. Lado não existe. Ou tá para cima, ou tá para baixo, ou tá antes, ou tá depois. Eu não tenho acesso a lado. Então, isso é muito importante a gente ter em mente quando a gente está desenvolvendo um site ou quando a gente está publicando algum conteúdo, de que muitas vezes faz sentido você gastar um pouquinho mais de tempo falando mais sobre aquela imagem ou descrevendo aquela imagem para que a gente passe a entender. E não só a imagem, né? Às vezes é um símbolo, é uma referência, é um emoji, é um título, é uma tabela, né, que está ali no conteúdo do texto, e aí aquela questão também, né, é uma tabela? Tem que usar um elemento semântico para constituir aquela tabela, porque senão o leitor de telas também não vai falar que aquilo é uma tabela. Pode ser até que ele leia 4, 5 palavras soltas na mesma linha, e eu nunca vou descobrir que aquilo é uma tabela, né. Sim. A gente está falando bastante dessa parte da semântica, né, Léo? Então, a gente falou aqui um pouquinho de cabeçalhos, né? Só para o pessoal colocar nomes, né, um pouco nessas Uhum. coisas que a gente está falando, né? E você comentou sobre essa questão também de posicionamento, né, que tem às vezes a ver com o CSS, né? E aí eu não sei se você quer colocar mais algum comentário sobre isso, né? O jeito de usar corretamente os cabeçalhos e o CSS para que a ordem, né, não seja prejudicada. Sim, não, assim, a grande questão é que muitas vezes o CSS, são raras as situações em que o CSS interage diretamente com o leitor de telas. Uhum, Então, o que acontece muitas vezes, é a pessoa usar certos atributos de CSS para esconder algum item, e esse atributo não esconde esse item do leitor de telas. uhum, Então é muito importante que não só você tá lá, eu estou fazendo uma página, e essa página ela tem sei lá, uma área que expande e contrai ali. Eu não preciso ficar vendo aquilo toda hora, né. E aí o que acontece, você pega, e não põe um atributo área, que a gente chama de área hidden, para o leitor de telas, e o leitor de telas simplesmente, lê tudo aquilo para mim. uhum. E aí é uma coisa que não era para ser lida naquele momento. E aí, como é que faz? A pessoa cega vai ter acesso à informação que não era para ela estar tendo naquele momento. E aí, Léo, só para a gente aqui também, né, atender a todos os públicos, para ser acessível também, né, a gente está falando aqui de CSS, marcação semântica, né? Explica um pouquinho do que é o CSS. Boa, o CSS, gente, ele é assim, pensando no HTML que a gente usa, né, então você não quer misturar, por exemplo, a parte visual com a parte onde você coloca os códigos ali para dizer: "Ah, isso aqui é um botão, isso aqui é um campo de texto, isso aqui é um título". Você não quer que isso, fique ali poluído com: "Ah, esse título é amarelo, esse título é roxo, esse título é preto". Então você cria como se fosse um livrinho de regras, que a sua página HTML vai carregar ali junto com a página, né, dizendo: "Olha, quando você encontrar um título, esse título vai ser amarelo. Quando você encontrar um botão, esse botão vai ser roxo". E por aí vai, sabe. É como se fosse um guia Uhum. de estilo para deixar a sua página mais bonita, posicionar os elementos. Então ele tem regrinhas ali para deixar a sua página mais estilosa, vamos dizer assim. Só que isso não interage muito bem, ou não interage com o leitor de telas normalmente, né. Então acaba que você precisa usar outros elementos, outras coisas para passar essas informações para o leitor de telas.
Joia. Muito obrigada, Léo. E aí, tem uma outra questão aqui, quando a gente vai falar, né, de apresentação, que é a orientação e a responsividade, né? Então, como esse conteúdo vai aparecer, né? Se ele só aparece em modo retrato ou em modo paisagem, né? Se tiver numa tela maior, numa tela menor, se ele vai funcionar, né, corretamente. E aí, se eu queria colocar para você, né, o que que a norma ela orienta para a gente garantir conteúdo que se ajusta em diferentes telas, em diferentes orientações, né, para que a gente possa ter essa liberdade de escolher onde a gente quer acessar esse conteúdo. Na verdade, a norma ela pede, né, que essas aplicações ela funcione nas duas, nos 2 formatos, né, Hum. horizontal, vertical, pra paisagem ou retrato. Porque a web, né, ela é democrática. Você não importa como você quer usar aquela, seja um aplicativo, seja, né, uma página web, o que você quer assistir, você tem a opção. Tem pessoas que preferem navegar no modo vertical, tem Sim. pessoas que preferem navegar no modo horizontal. Então, na verdade, assim, quando a gente está desenvolvendo, a gente tem que ter esse cuidado de testar, de fazer, né, versões que realmente elas se adaptem ao estilo de navegação da pessoa usuária. E Uhum. não necessariamente você impor: "Olha, isso aqui tem que ser navegado dessa forma", né. Claro, aí existem algumas exceções, dependendo, né, mapa, um jogo que realmente fica mais fácil de ser usado numa versão de paisagem, por Uhum. exemplo, do que retrato. Mas a norma pede que realmente, quando a gente vai entregar o nosso produto digital, ele esteja preparado para ser utilizado independentemente da rotação do aparelho. Joia. E aí, Léo, para você complementar um pouquinho essa questão de responsividade, né? Quando o site não se adapta, fica ali aparecendo aquelas barras de rolagem, a informação some, né? Tem algum caso, né, que você já vivenciou, né, desse tipo para você contar pra gente também? Como que isso afeta quando você está usando seus diversos dispositivos? Bom, gente, inclusive, voltando só um pouquinho antes de responder essa pergunta, no que a Si estava falando ali, que às vezes a pessoa que é cega, ela prefere usar o celular de um determinado jeito, ou o celular ou o computador, mas principalmente o celular, dispositivo móvel, ela que trava a visualização. Mas isso é uma preferência pessoal, é uma preferência dela. Não é o dono do site, do serviço, que tem que determinar: "Não, você só vai usar o meu sistema se for na vertical". Não dá, não pode ser assim. Mas pensando na pergunta que você me fez agora, eh, isso afeta de diversas formas, mas afeta principalmente, as pessoas com deficiência visual que estão começando a mexer no celular agora, Hum. né. Às vezes a pessoa acabou de perder a visão, ou ela está começando, é um jovem ainda, está começando a mexer com dispositivo móvel, e ele nem sempre ele vai usar aquele sistema da forma como é para ser usada. Ou sei lá, de repente, usando, a gente tem um movimento, né, que a gente faz no celular, que é como se estivesse tirando uma sujeirinha da tela, né, passando o dedo da esquerda para a direita. Eu tô fazendo, para quem tá vendo a gente no vídeo, né, tô fazendo o gesto de tirando a sujeirinha da tela, né. Mas não necessariamente a pessoa que está usando o dispositivo, ela consegue fazer isso. E aí, quando você tem uma barra de rolagem para a esquerda ou para a direita, eh, muitas vezes pode ter botão que não vai aparecer. Então não adianta, eu colocar o dedo na tela e ir encostando o dedo na tela para ler os elementos, porque ele não vai aparecer na tela. Então essa pessoa que tem deficiência visual e é um pouco menos experiente, ela não vai encontrar esse botão. Uhum. E aí tem uma questão que é: "Ah, mas essa pessoa, ela está aprendendo como a usar o dispositivo móvel?". Não sei, gente, às vezes a pessoa não tem acesso a um serviço de reabilitação, ela não tem acesso a alguém que ensine ela profissionalmente a usar o dispositivo móvel, mas ela ainda assim Autodidata, né? ela é autodidata. Às vezes é o pai, a mãe, às vezes é um irmão que está ali ensinando ela e a pessoa também não sabe. Uhum. E aí como é que faz? Né, ela tem que ter esse acesso a esse dispositivo, ela tem que conseguir usar essa ferramenta de qualquer forma. E não cabe ao desenvolvedor do sistema: "Ah, não, ela que aprenda, ela que se vire aí, ó, ela tem que usar do jeito certo". A gente não tem que impor regras para usar o nosso sistema, E né. o que é o jeito certo, né? Porque às vezes o jeito certo para uma pessoa não é o mesmo jeito certo para outra pessoa, né? Né, frequentemente Sim. o jeito certo que é para mim,
não é o jeito certo que é para você. E a gente tem hábitos diferentes de uso do dispositivo, e esses hábitos diferentes precisam ser respeitados. Sim. E aí, gente, agora falando sobre um outro assunto que também é importante em relação à apresentação, é a questão do zoom, né? Que às vezes a gente tem aquele site que não se adapta muito bem, ou aquela telinha muito pequena, que a gente não consegue ver aquela letrinha bem pequenininha, né? Como que a gente faz com essa questão do zoom? Si, queria que você falasse um pouquinho sobre o zoom, né? O que que é Eu sou recomendado? a maior usuária de Zoom. Chega, tipo, 4 horas da tarde, assim, depois que já tô cansada de ficar na tela do computador, do note, Ctrl mais ali, vai chegando, vai ampliando. E é até interessante, né? Mostrar que é um recurso, eu não tenho deficiência visual, mas é um recurso que serve para todo mundo, né? Você já está cansado. E a norma, ela traz que a gente tem que garantir ali toda a apresentação, que é o tema, né, Uhum, desse episódio, toda a apresentação ela tem que ficar consistente, bacana, né, funcionar com zoom de pelo menos 200%. E é muito interessante que se a gente começa a dar o Ctrl+, né, em alguns sites, experimentem fazer isso, Ctrl+, para pelo menos 200. Você vai botando 200, 220, 240, 300, o site se quebra inteiro, sim. né. Então é isso que você falou, o botão, quantas vezes o botão do enviar, ele já sumiu da tela. Porque no Zoom quebrou, foi para o lado, você não consegue ler uma notícia. Então a norma ela traz isso. Testem, né, as suas páginas, os seus apps com um zoom de pelo menos 200%. Isso é muito importante, principalmente para quem tem baixa visão, Sim. né, não sei se todo mundo aqui já teve a experiência de ver uma pessoa, baixa visão navegando, ela realmente ela dá esse zoom muito grande, ela coloca, né, o rosto bem próximo à tela, então se de um lado para o outro, né, você tiver que ir de um lado para o outro com o site não está responsivo nesse sentido, a experiência fica péssima. Sim. Então é muito importante, principalmente para as pessoas com baixa visão. Sim, a gente já falou um pouco também sobre ordem de conteúdo, mas eu queria que a gente falasse rapidamente sobre a questão do foco, né? Que geralmente é muito importante, especialmente para quem navega por teclado, né? Então, saber onde está o foco a cada elemento da tela. Léo, você pode comentar um pouquinho sobre foco, né? E que diferença faz o foco, né? Assim, na vida das pessoas todas, né? Enfim. Faz muita diferença, principalmente quando você bom, faz diferença tanto para pessoa cega, inclusive o zoom também faz diferença para pessoas Uhum. cegas, tá, porque Uhum, dependendo conforme você aplica zoom, você tem menos elementos na tela, e isso Uhum. favorece a pessoa com deficiência visual que não enxerga também. Mas o foco, especialmente, eh tem 2 problemas, né, um é para pessoa que tem baixa visão, que quando ele não está vendo onde está o foco da aplicação, e o outro ponto é quando a pessoa é cega, porque ela está ali usando o sistema e ela não tem o controle visual de onde esse foco está. E tem muitos desenvolvedores que têm a mania de querer controlar o foco. Então eu estou aqui num campo, sei lá, de telefone. E por algum motivo, deu na cabeça dele que ele quer que depois eu digite primeiro o número de telefone e depois o DDD, por exemplo. uhum, E aí na minha cabeça, eu coloco primeiro o DDD e depois o telefone. Mas o foco está alterado, e aí o que que eu faço? Como é que eu faço isso? Né? Às vezes você está lá, né, num formulário gigante e você está preenchendo, 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 preenchendo. Chega no final do formulário, em vez de ir para o botão de enviar, que está logo em seguida, sei lá, ele vai para um botão de aceitar os termos de uso que está lá no topo da página. sim. Que sentido isso faz? E aí eu acabo voltando de novo, lendo todos os botões. E quando eu chego de novo perto daquele botão, ele volta para o começo. Então, 2 dicas que eu dou para você que está desenvolvendo um site, um sistema, não gerencie o foco, deixa o foco correr, né, livremente ali pela página e, se tiver uma coisa que você quer fazer programaticamente, coloca um destaque visual para que a pessoa que tenha, baixa visão tenha acesso a essa imagem ali onde está o foco do sistema. E é muito interessante, Jenny, vou pegar a carona aqui no Léo, né, nas oficinas, nas consultorias que a gente dá, o pessoal de design que não entende ainda, né, das regras,
tira o foco, a visibilidade do foco, porque acha que enfeia muitas Uhum. vezes. Não, isso enfeia o site. Ai, não, a gente não quer, né, correndo pelo. E assim, justamente porque não sabe a aplicação do quanto, né, o foco visível, seja por uma bordinha fina, seja por um pontilhadinho, é importante, né, para a pessoa entender onde ela está, entender né, a jornada dessa navegação dentro do site. Então, por favor, pessoal de design que está escutando e vendo, assistindo a gente, né, foco visível e sim, tem que ter, porque inclui bastante gente nesse sentido. Dá para você aproveitar e fazer várias firulinhas ali com a cor da empresa, Claro, né, sim, dá tipo, para ser né. bonito, dá para ser acessível e bonito. Exatamente. Então, assim, não tem desculpa para não, deixar o foco visível e destacado para as pessoas, né. Isso vai ajudar, inclusive pessoas que têm, que estão começando agora, né, a usar a Uhum. internet e tal, precisa saber onde está. Sim. Gente, falamos de muitas coisas importantes aqui nesse episódio. Vou recapitular aqui pra gente, ó. A gente falou sobre a questão de não depender só de cor ou de forma, de manter ordem lógica, permitir diferentes orientações, garantir a responsividade e o foco visível. Parece tudo um monte de detalhinho bobinho, gente, mas faz muita diferença no fim do dia, tá? E aí eu quero deixar aqui para vocês agora, para a gente encerrar, Simone e Léo, últimas considerações sobre a apresentação de conteúdo, começando pela Si. O pessoal de conteúdo entender a importância que é ter ali a página estruturada, principalmente páginas de notícias, páginas de blog, né, que a gente tá na mão da gente esse controle. Então vamos embora ficar bem bacana aí os cabeçalhos direitinho, né, nada de inventar corzinha para diferenciar título, não, título é título, né, vamos embora colocar ali como título. Acho que a minha puxada seria para o pessoal de conteúdo mesmo ter esse olhar mais apurado. E eu já vou puxar a orelha do pessoal de desenvolvimento. Se é cabeçalho, se é título, vamos usar o elemento semântico correto. Se é botão, não tem que ficar pegando div, não tem que ficar pegando spam e transformando em botão. Dá mais trabalho, né? Você não quer ficar tendo trabalho? Faz a coisa certa, coloca um botão ali, né? A gente tem a tag de botão, né? Não precisa ficar inventando firulinha, inventando moda no código, para depois você mesmo ter trabalho. Sim. É isso, as coisas existem por uma razão, né? Então, se existe um foco visível também, não vamos ficar tirando, né? Elas estão ali porque elas têm uma importância. Vamos tentar entender também qual é a importância dessas coisas antes de fazer modificações, né? Queria agradecer a nossa audiência. Esse foi mais um episódio aqui. Fiquem conosco e até a próxima. Este é o podcast do seu WebBR, o centro de estudos sobre tecnologias web do NICBR, que trabalha por uma web aberta, universal e acessível a todos. A produção deste podcast não seria possível sem o apoio da Embaixada do Reino Unido, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e com a parceria do W3C Chapter São Paulo, Movimento Web para Todos e Acesso para Todos. Para não perder nenhum episódio, inscreva-se na sua plataforma de áudio e vídeo preferida e lembre-se de ativar as notificações. Acompanhe também os nossos perfis nas redes sociais. Somos @NICBR no Instagram, LinkedIn, Facebook e Telegram. No X, você nos encontra como @comunicbr e no YouTube é só procurar por NICBR Vídeos. Seu WebBR, por uma web de todos e para todos.